Muito bem, vamos começar mais uma aula de língua portuguesa com foco na banca FGV. Vamos continuar a nossa sequência de resoluções de provas dessa banca. E agora vamos para um texto. Quem lê nunca perde o seu tempo. Problemas ambientais decorrentes de um cemitério municipal. É um texto de Marielle Galvão Bocchesi, Luciana Pelizarro, Janaína Kaliski e Bocchesi. Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais e não mais como apenas um local onde os vivos prestavam homenagem aos mortos, alojando corpos e objetos pessoais numa tumba. Recentemente, a legislação passou a exigir reformas para que os mesmos não sejam fontes de problemas. A maior preocupação é com a contaminação de solo e do lençol freático pelo necrochorume, substância originária dos cadáveres em decomposição que pode conter micro-organismos patogênicos sob determinadas condições. O manuseio dos resíduos produzidos pela rotina do cemitério e dos funerais, o odor e o estado de manutenção dos túmulos podem também ser preocupantes. Este trabalho investigou os problemas ambientais decorrentes de um cemitério municipal. Para tanto, foram realizadas observações, conversas informais com moradores, vizinhos e funcionários. Por ter sido construído em época que não havia as exigências atuais em relação ao meio ambiente, verificou-se que, além de estar totalmente fora dos padrões legais, há produção diária média de aproximadamente 1,5 kg de resíduos que têm destinação mais organizada, o restante tem destino incorreto. Praticamente metade das sepulturas estão abandonadas ou em ruínas, cujo estado pode facilitar a infiltração de água e, consequentemente, o transporte de necrochorume para o solo e água subterrânea. Poços existentes na redondeza há anos foram desativados e já não são usados para consumo d'água. Esse texto que nós acabamos de ver é um texto informativo. Na primeira frase do texto, o termo somente nas últimas décadas indica que, para o autor do texto, o fato de os cemitérios serem vistos como fontes de impactos ambientais ocorreu antes do que se imaginava? Não, já era para ter acontecido. Com algum atraso temporal, olha aí, ó, com algum atraso temporal. Somente nas últimas décadas é que repararam nisso, ou seja, já era para ter reparado. Não foi no momento propício, não foi de forma isolada em alguns cemitérios, não aconteceu antes mesmo de surgirem os problemas. Primeira questão, tranquilinha, tranquilinha, beleza? Vamos para a segunda. Aí a alternativa, opa, deixa eu mostrar. Quero mostrar a alternativa 1 de novo. Aí, beleza? Questão 1, letra B a resposta. Vamos para a segunda. No primeiro período do texto, a forma verbal passaram a ser vistos indica o quê? Passaram a ser vistos. Antes, os cemitérios não eram vistos como problema. Eles passaram a ser vistos. Isso significa o quê? Se antes eles não eram vistos assim e agora são, isso representa o quê? Uma mudança de atitude. Não é a manutenção de um estado, senão não tinha passado a ser visto e ia continuar sendo visto como aquilo que era. Não é a continuidade de uma ação, não é a aparência de uma ação e não é a transitoriedade de um estado. Não, pessoal, estado é quando permanece. Né? Olha aí, ó. É uma transitoriedade, só tem ali um pequeno espaço de tempo. Né? Ali não. É a mudança de atitude. Passaram a ser vistos como problema ambiental, não eram vistos antes.
Beleza? Vamos para a terceira questão. Os cemitérios passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais e não mais como apenas um local onde os vivos prestavam homenagem aos mortos. Há produção diária média de aproximadamente 1,5 kg de resíduos que tem destinação mais organizada. Sobre as duas ocorrências do vocábulo mais, sublinhadas no fragmento acima, a afirmação correta é: realmente eles não têm o mesmo sentido, né, pessoal? Olha aqui, ó. E não mais como apenas um local onde os vivos prestavam homenagem. Antes era assim, agora não é mais. A famosa frase lá dos tiranos, né? Não mais. Então, pessoal, esse mais aqui não está dando ideia de adição. Ele está dando ideia de tempo. Ó, os cemitérios passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais e não mais como apenas um local onde se prestava homenagem aos mortos. Não mais. Acontecia, agora não mais. Acabou, acabou o tempo. Esse primeiro é de tempo. E aqui embaixo, quando diz que os resíduos têm uma destinação mais organizada, realmente aqui é a ideia normal mesmo dele, que é a ideia de tempo. Se você está anotando aí, o primeiro mais está indicando. Oh, falei errado, falei errado. O primeiro mais está indicando tempo e o segundo mais está indicando adição. É o normal do mais, né? É o normal do mais com i indicar adição. Mas o primeiro não está indicando adição, pessoal. O primeiro está indicando tempo, o segundo sim está indicando adição. Vamos procurar as alternativas. Sobre as duas ocorrências do vocábulo mais sublinhadas no fragmento acima, a afirmação correta é: as duas ocorrências têm valor de intensidade? Não, só a segunda. A segunda, sim, eu posso chamar de intensidade, né? Porque é uma adição, está intensificando a, a característica de organizado. Só o segundo, tá, pessoal? Só o segundo que tem valor de intensidade. Vamos colocar aqui, então, de amarelo, que serve aqui para o segundo. O segundo tem relação de intensidade, de adição. As duas ocorrências têm valor de tempo? As duas não. Só quem tem valor de tempo é a primeira, não mais. Isso acontecia antes, não mais. A primeira ocorrência tem valor de tempo. Aí a resposta. A primeira ocorrência tem valor de tempo. Tranquilo, não é, pessoal? É só você fazer a leitura atenta do texto. Beleza? Vamos para a quarta questão. Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais. Nesse segmento do texto, a expressão é que tem o mesmo valor expletivo. Que bacana! Olha aquilo que ninguém sabe, pessoal. Seu concorrente não sabe disso, porque isso aqui faz parte da 11ª classe de palavra, que são as palavras denotativas. As palavras denotativas indicam algo que não está nas outras classes de palavras. E no caso dessa expressão é que, ele tem um valor estilístico, um valor apenas de ênfase, ele tem até nome. Se você quiser anotar aí, esse é que é chamado de partícula expletiva ou partícula de realce. Porque se você reparar bem, você consegue ler essa primeira linha aí sem a presença do é que. Faz isso comigo, ó. Somente nas últimas décadas, os cemitérios passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais. Você percebe que o é que não faz falta.
nem para a gramática, nem para o sentido da frase. De novo, a frase original diz assim: somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a ser vistos. Tiro é que somente nas últimas décadas os cemitérios passaram a ser vistos. O é que não faz falta. Por isso que ele é chamado de partícula expletiva ou partícula de realce. É só para dar ênfase. Então ele quer que tenha esse mesmo, eita, quer que tenha esse mesmo sentido, tá? De valor expletivo. Vamos lá? Não é a letra A, porque na letra A não tem como tirar esse EQ daqui. Na verdade, não sei se você quer anotar, esse que aqui é chamado de conjunção subordinativa integrante, simplesmente porque o que vem antes dele tem verbo, mas a leitura só do que está antes, se você por acaso falasse assim, a verdade é, você perceberia que está incompleta a frase, a verdade é. Como está incompleto, eu preciso de um complemento. E se esse complemento começa com a palavra que é conjunção integrante. Bom dos novos cemitérios é que não poluem. Dá para tirar o é que daí, pessoal? Não dá, né? Mesma coisa, você tem aqui a frase que vem antes. A frase que vem antes vai ficar incompleta e o que vai ser chamado de conjunção integrante. Prejuízo é mesma coisa. Tá vendo? Todas estão iguaizinhas. Quando você olha para antes do que, se tiver verbo, o verbo é o é, né? Você lê só o que está antes. O prejuízo é. Está completo? Não. Então esse aqui é conjunção integrante. Quanto é que custa sepultar os mortos? Quanto é que custa? Bora tirar o EQ daqui? Como é que fica? Quanto custa sepultar os mortos? Não faz falta nem para a gramática, nem para o sentido. É essa a resposta. Não esquece que o nome é partícula expletiva ou partícula de realce. Na letra E você tem a mesma estrutura das outras. O interessante é, está incompleto. Ah, então a palavra que é conjunção subordinativa integrante. Na letra A, na letra B, na letra C, na letra E, a palavra que inicia uma oração subordinada substantiva. Vamos lá. Vamos levantar aqui a linha para você olhar direitinho. O professor não fica deixando a cabeça dele atrapalhar aí as letrinhas, não é? Tá bom? Você entendeu? Na letra D, quanto é que custa sepultar os mortos? Quanto custa sepultar os mortos? A expressão é que não faz falta. Por isso que é partícula expletiva ou partícula de realce. Questão 5. Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a ser vistos como fontes causadoras de impactos ambientais e não mais como apenas um local onde os vivos prestavam homenagem aos mortos, alojando corpos e objetos pessoais numa tumba. Nesse segmento do texto, o termo que poderia ser omitido. Eu posso tirar a palavra que vai dar para entender a frase do mesmo jeito. Sem interferência no sentido, é claro, né? Sem interferência no sentido. Tu acha que eu posso tirar a palavra última? Somente nas décadas. Mudou o sentido? Somente nas últimas décadas é uma coisa. Somente nas décadas não colou. Bora tirar a palavra causadoras? Somente nas últimas décadas é que os cemitérios passaram a ser vistos como fontes de impactos ambientais. Fonte de impacto, ou seja, é a causa do impacto. A palavra causadora não vai atrapalhar se ela não aparecer. A gente vai conseguir entender do mesmo jeito. Agora, tira a palavra ambientais. Causadoras de impactos e não mais impactos. Que tipo de impacto? Não dá, pessoal.
apenas, e não como apenas um local, porque se o apenas está fazendo toda a diferença no sentido, né? Ele era somente isso, agora é outra coisa, agora é um problemão. Interfere no sentido apenas. E pessoais, ó, objetos pessoais numa tumba, tem a ver o pessoais porque mostra que tem a ver lá com o defunto, né? Então não dá para tirar ele daqui. Essa questão não estava difícil, pessoal. Ele queria que você achasse uma palavra que podia ser retirada da frase sem prejuízo do sentido. Ó, fontes causadoras de impactos. Fonte de impactos não causa nenhuma mudança no sentido. Questão 6 vai trazer a mesma frase, então nem precisa ler mais. Nesse segmento do texto, o termo onde aparece bem empregado por referir-se a um antecedente com valor de lugar. Você só pode usar a palavra onde se o que vier antes tiver ideia de lugar. A frase em que esse mesmo termo onde aparece também bem empregado. Só tem uma certa, o resto está tudo errado. Vou ler de novo o comando aí para você visualizar. Nesse segmento do texto, o termo onde aparece bem empregado, por referir-se a um antecedente com valor de lugar. A frase em que esse mesmo termo onde aparece também bem empregado. Só tem uma que está certa, o resto está errado. Vamos fazer por eliminação então, encontrando os erros. Na infância é onde todos somos felizes. Qual é a palavra que está antes da palavra onde que dá a ideia de lugar? Infância é um lugar? Não. Relaxa, do coração. Só pode usar a palavra onde, ou aonde, ou de onde, ou para onde, se o que vier antes der ideia de lugar. Na Copa do Mundo é onde os turistas mais se divertem. Copa do Mundo é um lugar? No mês de julho é onde há mais frio. Mês de julho é um lugar? Na diversão é onde mais estamos alegres. Diversão é um lugar? Tem que ser a letra E a resposta. Na rua é onde temos mais liberdade. Rua é um lugar. Só pode usar a palavra onde, aonde, de onde, para onde, se o que vier antes der ideia de lugar. É muito fácil. Vamos para a próxima. A mesma frase que a gente já conhece. Na frase tal, a presença dos vocábulos de significação oposta, vivos e mortos, é uma figura de linguagem. Pessoal, muito bacana aqui a banca trazer à tona as questões de figura de linguagem. Nós temos pelo menos 33 figuras de linguagem que sempre se repetem em concursos públicos. E dessas 33 tem sim aquelas que aparecem mais. Essa aqui é uma que vale a pena você anotar. Toda vez que você estiver colocando palavras opostas numa mesma frase, desde que não vire um absurdo, você está diante de uma figura de linguagem chamada de antítese. Antítese. O que é antítese? É quando você consegue juntar numa mesma frase palavras opostas, desde que não beire o absurdo. Porque se beirar o absurdo já não é mais uma figura de linguagem chamada antítese, passa a ser uma outra figura de linguagem chamada de paradoxo.
tá bom? Paradoxo. Então, vivos e mortos são coisas opostas. É uma figura de linguagem chamada de... Olha, tinha paradoxo aqui, pessoal. Tinha paradoxo aqui na letra D. Você não pode confundir, tá? Vou repetir para você o que é uma antítese. Antítese é quando você consegue juntar numa mesma frase palavras opostas, vivos e mortos são palavras opostas, mas não pode beirar o absurdo, porque se beirar o absurdo vai ser uma antítese. Isso aqui era um absurdo, ó. Os vivos, cadê? Os vivos prestavam homenagem aos mortos? Não é nenhum absurdo, então beleza, é antítese. Agora, se eu colocasse essas mesmas frases em oposição, mas beirasse o absurdo, já era um paradoxo. Ou qualquer coisa que seja um absurdo é um paradoxo. O amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Isso não é mais antítese, isso é paradoxo. Como é que dói e você não sente? Beleza? Paradoxo é isso. Paradoxo é o absurdo da expressão. Metáfora é a mãe de todas as figuras de linguagem. Metáfora é uma comparação, só que não é uma comparação velada, não é uma comparação clara, explícita, não tem palavras comparativas. Porque se tiver palavras comparativas, é uma outra figura de linguagem chamada de comparação. Metonímia é a figura de linguagem que mais cai nos concursos. Metonímia é a troca de uma expressão por outra. Você deve se lembrar do tempo da escola, quando você troca a marca pelo produto, o autor pela obra, quando você troca parte pelo todo, isso é metonímia. E eufemismo nada mais é do que uma tentativa de suavizar a frase. Vamos colocar alguns exemplos? Vamos lá. Você aterrissou alegremente em meu coração. Quando eu digo que você aterrissou alegremente no meu coração, que figura de linguagem é essa? Se você aterrissou, é porque você é um avião. E se você aterrissou no meu coração é a pista de pouso. Está fazendo comparação, mas não está explícito, dizendo meu coração é que nem um aeroporto, e você é que nem um avião. Não está escrito isso, não é claro, não é evidente. Você tem que ler para perceber que houve uma comparação, então isso é metáfora. A metonímia, pessoal, é a troca de uma expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de relação. Ele não tem um teto para morar. Ele não tem um teto para morar. Isso é uma metonímia, porque quando eu disse teto, na verdade, teto é só uma parte do todo que é a casa. Então, aqui eu troquei a parte pelo todo, o todo pela parte, isso é metonímia. A antítese você já sabe, né? Aproximação de termos opostos. Aproximação de termos opostos. Para pegar outro exemplo da antítese, ah, só conseguiremos a paz com a guerra. Nossa, professor, isso aí é um absurdo, isso é um paradoxo. Infelizmente, a história está aí para dizer que não. O paradoxo, sim, o paradoxo é um absurdo. O paradoxo é um absurdo da expressão. Beleza? Então, paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Conhece essa música? Ah, você conhece sim. Música boa, não tem idade. Paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Pessoal, não entendi por que isso é um paradoxo. Porque paralelas são aquelas linhas cuja distância é sempre a mesma em qualquer parte dela. Não tem como elas se cruzarem. Tá bom? Paralelas são aquelas linhas cuja distância é a mesma sempre. Como é que eu vou dizer paralelas que se cruzam, né? Isso é um absurdo. E o eufemismo é uma tentativa de suavizar a frase.
O eufemismo é uma tentativa de suavizar a frase. Em vez de dizer que o seu coleguinha está mentindo, você diz que ele está faltando com a verdade. Faltando com a verdade. Bacana? Beleza? É isso. Eufemismo é uma tentativa de suavizar a frase. Maravilha. Vamos para a questão 8. No texto aparecem alguns numerais, que, como sabemos, podem ser cardinais, ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos. Assinale a opção em que a classificação do elemento sublinhado está feita de forma correta. Pessoal, o que é um numeral cardinal? Um numeral cardinal é aquele que indica quantidade. Anota aí. Numeral cardinal é aquele que indica quantidade. Beleza? 1, 2, 3, 4. Numeral cardinal indica o que, pessoal? Quantidade. E o que é um numeral ordinal? Ora, o numeral ordinal é aquele que indica ordem, posição, primeiro, segundo, terceiro. E o que é um numeral fracionário? O numeral fracionário é aquele que indica uma fração, uma divisão. Metade, um terço, um quarto, dois quintos, três sétimos. E o que é então o numeral multiplicativo? Numeral multiplicativo é aquele que indica multiplicação. Dobro, triplo, quádruplo. E como você sabe que a FGV sempre inventa moda, ela está chamando agora os numerais também de coletivo. Mas não tem por que dizer que está errado, né? Porque, por exemplo, uma década é um coletivo porque é um conjunto de 10 anos. Tá legal? Sem problema, sem problema. A gente só quer passar no concurso. Vamos lá, então. Aqui, ó, a palavra décadas é um exemplo de numeral o quê? Coletivo. Por quê, professor? Porque década é um conjunto de 10 anos. Últimas. Vixe, últimas. Deixa últimas para lá. Meio é metade, né? Então, meio é fracionário. Meio é fracionário. Beleza? Um e meio. Um e meio é quantidade. Se é quantidade, é cardinal. Pá, quantidade é cardinal. Eita, tu não tá vendo, né? Tá sim. Tá sim. Aí, ficou melhor agora? Beleza, né? Pronto. O 1,5 é cardinal porque indica a quantidade. E metade é fracionário. E o fracionário é a nossa resposta. Tá? Acho que não dá para ver aí, né? Vou já levantar, tá? Década ele chamou de cardinal, não é verdade, porque cardinal é quantidade, então década é coletivo. Últimas não é nada a ver com numeral. Meio é fracionário. 1,5. Ah, não, pessoal, bora chamar o último de ordem só para a banca ficar feliz? Só para a gente não falar mal da banca? Bora chamar o último de ordem, claro, bora chamar o último de ordem. Só para a banca ficar feliz, tá bom? A gente não chamou de coletivo a palavra décadas? Tudo bem. Bora chamar o último de ordinal, sem problema, pessoal. Você só quer passar no concurso. Só isso. Então, por que décadas é coletivo? Por quê? Conjunto de 10 anos. Por que o último é ordinal? Porque indica a posição, a ordem da pessoa. Meio é fracionário por quê? Porque meio é metade, a divisão. 1,5 é cardinal por quê? Porque é quantidade. E metade é fracionário de novo. E era isso que estava escrito na letra E, número fracionário. Legal? Questão boa. Questão bem boa. Beleza? Vamos para a questão 9. Os
vivos prestam homenagem aos mortos, alojando corpos e objetos pessoais numa tumba. Nesse segmento, o emprego do gerúndio alojando tem valor de quê? Pessoal, os vivos prestam homenagem aos mortos, não é? Tá, os vivos prestam homenagem aos mortos. Se eu te perguntasse assim, como é que os vivos, como é que os vivos prestam homenagem aos mortos? Aí você vai dizer, alojando corpos e objetos pessoais numa tumba. Olha que legal. Isso aqui é a resposta da pergunta como. Os vivos prestam homenagem aos mortos como alojando corpos e objetos numa tumba. Então você tem aí uma circunstância de modo. Pessoal, toda vez que você fizer a pergunta como, a resposta é circunstância de modo. Como é que eu vou saber então que é uma circunstância de tempo, professor? Quando você fizer a pergunta quando. Como é que eu vou saber que é uma circunstância de lugar? Quando você fizer a pergunta onde. Como é que eu vou saber que é uma circunstância de finalidade? Quando você fizer a pergunta com que objetivo? Como é que eu vou saber que é uma comparação, professor? Quando for uma comparação. Fechou? Muito bacana. Vamos lá para mais uma questão. Recentemente, a legislação passou a exigir reformas para que os mesmos não sejam fonte de problemas. Égua, pessoal, que questão massa. Presta atenção. Ele cometeu um erro, porque eu não sei se você sabe que não se pode escrever a palavra mesmo como anafórico, ou seja, eu não uso a palavra mesmo para se referir a algo que já passou, principalmente a alguém que já foi dito na frase, não é para usar. E ele fez isso. Ó. Recentemente, a legislação passou a exigir a reforma para que os mesmos não sejam fonte de problemas. Mesmos, quem são eles? Os cemitérios. Os cemitérios. Só que não era para você falar mesmos, era para você falar eles. Por quê, professor? Porque a palavra mesmo não se usa como referente para o que já foi dito. Não se usa. Olha que você fala, ó. O professor não vai poder dar aula nesse fim de semana. O mesmo avisou que está doente. O mesmo não, professor. O mesmo não, pessoal. Não se usa a palavra mesmo para se referir a algo que já passou. Principalmente para se referir a alguém. Não faça isso. Tá legal? Por isso que as pessoas perdem oportunidade de aprender, né? Tem gente que não assiste às aulas de fundamental, né? De fundamental incompleto, de médio. Essa prova que é de médio incompleto. E até aqui, uma dica dessa maravilhosa aí para sua redação, para você não vacilar. Fala sério, né? Mas é assim mesmo, a gente dá a oportunidade. Mas às vezes a oportunidade está batendo na nossa porta e a gente está no quintal procurando o trevo de 4 folhas. Eu vou ali tomar uma água, é o tempo que você se recupera para a gente continuar. Te vejo daqui a pouco.